Bom, muito boa noite a todos e a todas. Vamos dar início ao nosso último bloco desta noite. Lembrando que amanhã, mesmo sendo feriado no estado de São Paulo, nós vamos todos continuar trabalhando e estudando e discutindo temas de direito internacional privado. A equipe técnica deve estar querendo me matar, porque eu pus coisa para acontecer no feriado, mas foi proposital, porque eu sei que no resto do país não é feriado, e nós estamos num evento que congrega gente do país todo e até do exterior. Então, brincadeiras à parte, lembrar que amanhã ainda temos atividades. Hoje, nesse último painel, então, deste quarto dia do nosso congresso, nós vamos conversar um pouquinho sobre duas outras obras selecionadas também pela equipe do comitê científico do nosso congresso, que são obras ligadas à temática do direito de família e do direito das sucessões. E neste bloco nós vamos sortear aqui para as pessoas que estão acompanhando o nosso evento, o livro Sucessões Internacionais no Brasil, que foi gentilmente cedido pelo professor Fernando Meneiro, que é um dos que fará a apresentação neste painel. E pelo Instagram, aqueles que fizerem o compartilhamento da hashtag DIPREBrasil concorrerão ao livro Homologação de Sentenças Estrangeiras, do Dr. Solano de Camargo, fornecido pela editora Cartier-Latam, um dos nossos apoiadores deste congresso. Eu tenho aqui, então, comigo a doutora Débora Medeiros Teixeira de Araújo, é mestre e graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é pesquisadora do Observatório de Direito Internacional do Rio Grande do Norte, o OBDI, além de advogada. A Débora ou foi orientada pela professora Beatriz Presgrave, que estará amanhã, pela manhã, no painel de conferencistas, professora Beatriz Presgrave, que é a presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB nessa gestão atual. E o professor Fernando Meneiro é bacharel em Direito pela Universidade Nacional do Litoral, na Argentina, com revalidação, né, o título foi revalidado aqui pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em Direito da Integração Latino-Americana pela Universidade Federal de Santa Maria, doutor em Direito pela URGS, pela Federal do Rio Grande do Sul, e é professor adjunto da Universidade Federal do Pampa, no campus de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Então, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, esse painel cobre praticamente todo o país, né? E nós vamos, então, conversar sobre as duas obras selecionadas para este bloco. Eu vou começar com a apresentação didaticamente, vamos dizer assim, né, já que os cursos de direito primeiro trazem o direito de família e depois o direito das sucessões, nós faremos também nesta ordem. E vamos começar justamente com o livro O Contrato Internacional de Gestação por Substituição e Sua Eficácia no Brasil, um estudo sobre o reconhecimento do vínculo parento-filial, parento-filial da criança gerada e a executabilidade de aspectos patrimoniais do contrato, que foi publicado pela editora Lumen Juris. E logo depois eu conversarei com o professor Fernando Pedro Meneiro sobre sucessões internacionais no Brasil, a sua obra publicada pela editora Juruá, de Curitiba, né, ali do Paraná. Então, meus caros, sejam muito bem-vindos, e eu começaria a nossa conversa, Débora, lhe perguntando o seguinte, de uma forma geral, como é que o Brasil resolve as questões relacionadas
a gestação por substituição, isso tanto no âmbito interno, vamos começar pelo âmbito interno, já que a gente começa sempre pela qualificação no direito internacional privado. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Fernando. É um prazer imenso aqui dividir esse momento com vocês, compartilhar um pouco dos nossos livros. Como disse o professor Gustavo, do Rio Grande ao Rio Grande, né? Isso mostra a amplitude que esse congresso tem de envolver todo o país e até mesmo alguns lugares fora do país, né? Além disso, eu me uno àqueles que me antecederam em parabenizar a iniciativa do professor Gustavo na criação do Instituto de Direito Internacional Privado e também desse congresso, que está muito rico em conteúdo e muito bem organizado também, e possibilita aí a participação de muitas pessoas. Então, sobre gestação por substituição, eu aposto aqui que se a gente abrir a pergunta, assim, para as pessoas que nos escutam, diga uma pergunta que você tenha sobre o assunto. Vai aparecer aqui de todos os ramos do direito. E, inclusive, porque é tema de novela, né? Eu sei que o professor gosta de assistir umas novelas. Eu sempre faço exemplos a partir de novelas, mas agora eu estou mudando, estou indo para séries, porque os alunos não assistem mais novela, não sabem mais o que é isso. É verdade. Mas vem aí sendo tema de novela desde 92, eu acho. E, bom, não obstante as tentativas da Globo, digamos assim, nós não temos no Brasil nenhum tipo de lei que regulamente a reprodução assistida no geral. E o que nós temos são resoluções do Conselho Federal de Medicina, que desde 92, inclusive, ela vem se atualizando. Hoje já estamos na 6ª resolução sobre o tema. A mais recente, que é a 2294, foi publicada dia 15 de junho do mês passado, este ano, então. E ela vem trazer alguns direcionamentos direcionados ao profissional da medicina e às clínicas também, que desempenham, que promovem esse tipo de reprodução. Mas, em termos de lei, nós não temos nada. Já tivemos alguns projetos de lei, mas todos assim meio que copiando as resoluções do Conselho Federal, mas também não foram para frente, né? Eles ou foram arquivados ou estão estagnados na famosa gaveta do Congresso. E também o que nós temos ainda é o provimento do Conselho Nacional de Justiça, que ele vem dar direcionamentos aos cartórios, o provimento número 63 de 2017, que ele vem dar um direcionamento aos cartórios como proceder nos casos de crianças que vão ser registradas e elas foram fruto da gestação por substituição. Importante dizer que nas resoluções do Conselho Federal de Medicina, esse procedimento ele é autorizado somente de forma gratuita. E a gestante, ela deve ser, é preferível que ela seja parente em até 4º grau de algum dos autores do projeto parental, né? Ou o homem, a mulher, no geral, mas podem ser casais homoafetivos também. Mas são autorizados terceiros, que não familiares, desde que autorizado pelo Conselho Regional de Medicina. Você é submetido a um processo administrativo para essa autorização. E a que você atribui esse corte epistemológico no nosso sistema, hein, Débora? O corte do meu tema, bom, né?
Como eu disse, é um tema muito amplo, que suscita muitos questionamentos em várias áreas do direito. E a pesquisa é feita de escolhas, né? Eu tive que escolher o que eu ia abordar na minha dissertação. Então, eu fiz, nossa, o que está sendo discutido com mais... o que seria mais urgente nesse tema? E aí, nas minhas pesquisas, eu verifiquei, por exemplo, que a Conferência de Haia vem pesquisando, vem trabalhando com uma forma de harmonizar a sistemática de reconhecimento da filiação dessas crianças, das crianças havidas, né, na gestação substituição, porque na Europa nós temos vários casos no Tribunal Europeu de Direitos Humanos sobre o assunto. Se eu não me engano, até hoje, 2021, né, até esse ano, foram julgados, acho que 8 casos no Tribunal Europeu. São muitos casos. Você considerando assim que esses tribunais, né, o Sistema Regional de Direitos Humanos, ele tem uma ideia de, na medida que ele tem uma decisão, ele meio que vincula todos os outros países que são submetidos à sua jurisdição, você ter a recorrência de casos é preocupante. E então eu decidi escolher uma parte, né, que é a questão do reconhecimento do vínculo parente-filial, e ver como seria isso no Brasil, se a gente teria algum problema nessa parte do reconhecimento. E o outro ponto da minha pesquisa, que é exatamente sobre a possibilidade de se executar esses contratos na jurisdição brasileira, se deveu a 2 fatos. Um é que existe uma discussão muito grande sobre autonomia contratual no âmbito internacional. Se nós somos livres de escolher qual lei regerá nossos contratos. E o outro é que nossos tribunais superiores, eles têm uma certa dificuldade em lidar com casos envolvendo com contratos internacionais, obrigações. Tudo que envolve direito internacional privado é digno de ser estudado na jurisprudência. Professor José Augusto que o diga, hoje pela manhã ele destrinchou um certo julgamento sobre contratos internacionais e justamente esse aspecto da autonomia ficou muito bem ressaltado, né? E a dificuldade que os nossos magistrados têm para lidar com essa temática. Bom, então você aborda tanto a parte ligada a direito de família, quanto o próprio reconhecimento, digamos assim, desse contrato, que normalmente é um contrato para que isso interesse ao direito internacional privado, e considerando que nós não temos normas aqui no direito brasileiro, é um contrato celebrado no exterior, né? Conta para a gente aí um pouquinho vamos dizer assim, do modelo padrão que você abordou na sua pesquisa. Bom, infelizmente eu não tive acesso a nenhum contrato para eu dar uma olhada, assim, porque eu sou muito curiosa para ver o que é que tem num contrato desse. Até porque ele é feito, no geral, é intermediado, né? Então, a pessoa contrata com a empresa e a empresa que vai contratar a gestante. Eu sou muito curiosa para ver um contrato desse, mas não consegui. E aí eu considerei o quê? O contrato que é celebrado no exterior, como a gente geralmente escuta falar, né? Tipo, famosos. O nosso querido Paulo Gustavo, por exemplo, foi um famoso que celebrou um contrato para ter nos Estados Unidos, né? E, bom, eu considerei o contrato celebrado fora mesmo. Não quis. Eu sei que aqui no Brasil nós temos pelo menos uma empresa, não sei se tem outras empresas, que faz essa intermediação
Eu queria muito um contrato desse. Se você conseguir, professor, um dia, gostaria muito. É muito difícil, né? É porque há todo um aspecto também de sigilo que muitas vezes é imposto por essas empresas intermediárias, né? Para se manter até resguardado o futuro dessa criança, né? Para que a mãe hospedeira eventualmente não venha depois querer estabelecer aí algum tipo de contato e tal e coisa. Mas, então, me conte só o seguinte, do ponto de vista fático, você teve acesso a algum dado sobre, vamos dizer assim, o número ou pelo menos você deu o exemplo agora do Paulo Gustavo, né? Acho que foi na Califórnia que ele e o marido fizeram um contrato destes. Você tem uma ideia, assim, de se são muitas ou poucas as famílias brasileiras que acabam buscando esse modelo de obtenção de filiação, né, de obtenção da prole? Realmente, eu não consegui nenhum número oficial, digamos assim. Eu sei que, por exemplo, essa empresa, que ela fica localizada, uma de suas filiais, acho que uma em São Paulo e outra em Minas Gerais. Ela, em uma entrevista, essas coisas da internet, né? Uma entrevista, a gerente disse que em 2 anos teria subido, assim, em termos de... A procura teria subido em termos de 40% de casais buscando esse método, esse meio, né, de reprodução. Sem contar os que vão diretamente, né, no país estrangeiro, né? Mas eu sempre fico... o que sempre me chamou muita atenção é que, volta e meia, nós temos notícias publicadas, por exemplo, na Folha de São Paulo, sobre um casal que teve algum problema. No Fantástico, acho que a cada semestre tem uma reportagem sobre o tema. Então, a gente vê que é algo bem latente. E também eu tive a oportunidade de conversar com uma conselheira do Conselho Federal de Medicina, que ela é da parte jurídica. E ela me confidenciou, não sei se é confidencial mesmo, que existe uma dificuldade, assim, uma preocupação do Conselho Regional de Medicina de regulamentar essa questão, digamos assim, essa comercialização da reprodução humana. Porque, por exemplo, eles são muito preocupados com a questão da compra de gametas. Existe até um relatório da Anvisa sobre isso, e aí eles mostram assim que a compra de gametas por empresas brasileiras de reprodução assistida revelam, por exemplo, que a preferência é por gametas que podem ter o fenótipo de pessoas brancas, loiras, de olhos azuis. E existe essa discussão muito ética, né? No Brasil, a doação de gameta tem que ser anônima e não pode ter essa escolha, essa descrição do fenótipo da pessoa. Então, as empresas recorrem às empresas exatamente porque a pessoa que está comprando, ela tem a opção de olhar, tipo, essa pessoa aqui é loira, essa pessoa tem os olhos escuros, essa pessoa tem um QI tal, e eles são muito preocupados com isso. Eles estão tentando aí ver como regulamento de alguma forma vai ser assim. Também a barriga de aluguel, né? Desculpa, eu fechei aqui o microfone porque tem uma moto com escapamento aberto passando aqui na minha janela. Mas, então, Débora, vamos lá. O casal foi para o exterior, contratou essa atividade, uma mulher estrangeira gestou a criança, deu à luz essa criança, e esse casal, perto, então, do dia do nascimento da criança, vai para o exterior para recepcionar o seu filho, para acolhê-lo, para iniciar os vínculos, etc.
E como é que isso se dá do ponto de vista jurídico? Quer dizer, o direito brasileiro reconhece o vínculo parento-filial entre os autores aí do projeto parental e a criança gerada, no contexto, mesmo no contexto desses contratos de gestação por substituição, e se você puder também nos dizer se há uma limitação, por exemplo, só contratos graciosos, ou em caso de contratos onerosos também é possível esse reconhecimento. Como é que isso se dá? Bom, o primeiro passo que eu dei para responder essa pergunta na minha pesquisa foi entender como se dá o registro das crianças que nascem no exterior. E eu verifiquei que, no geral, são de duas formas. Ou a criança ela é registrada no país que nasceu, e depois os pais buscam fazer a transcrição dessa certidão de nascimento, né, reconhecer a validade, ou eles vão diretamente no consulado. E aí, fazendo a transcrição, né, no país que é permitida a gestação de substituição, onerosa ou não, eles, no geral, regulamentam dizendo, não, os pais que serão registrados serão os autores do projeto parental, ou pelo menos um deles, que eu verifiquei, por exemplo, que no México, eu não sei se lá são condados, digamos assim, estados, né? A divisão lá do México. Eles impõem que a gestante seja registrada como a mãe. E aí, um dos autores, né, no caso o pai, o fornecedor do gameto, será registrado como pai. E aí essa transcrição vai ser do jeito que o documento oficial foi elaborado. O Brasil, ele, no geral, não tem problemas em reconhecer a validade desses documentos, desde que é reconhecido que é oficial, que foi feito de acordo com as leis do local e tudo. O que não está acontecendo, por exemplo, na França, que os pais chegam com a certidão, dizendo que são os pais daquela criança, mas aí o Ministério Público francês fica sabendo de alguma forma que teve um contrato ali de barriga de aluguel, e aí eles vão e questionam, não reconhecem. Agora que estão reconhecendo a paternidade, mas a maternidade não, porque no direito francês, assim como é no nosso também, a maternidade é definida pelo parto, né? E aí está um problema, já teve 5 decisões do Tribunal Europeu só contra a França. E aí, voltando, né, a outra forma é dos pais irem diretamente ao consulado brasileiro para registrar a criança. E aí, o Manual de Serviços Consular e Jurídico, ele estabelece lá uma relação de documentos que os pais devem levar, e dentre eles, dentre eles tem tipo a declaração de nascido vivo, que seria a nossa declaração de nascido vivo, que a criança nasceu naquele estado, e referente também um documento que indique a filiação da criança. Mas ele não restringe, tipo, não diz, por exemplo, que aqui no Brasil, quando a criança nasce, tem a declaração nascido vivo e vem descrito que nasceu de fulana de tal. E no consulado, lá nessas regras do consulado, não impõe que seja feito nesses moldes. Então, tem um documento que atesta que a criança nasceu e tem outro documento que pode ser o contrato, que pode ser uma decisão, depende muito do país, né? Que às vezes o país, para autorizar a gestação substituição, ele impõe que seja feita uma ação aí judicial. Então, essa decisão judicial dizendo que aquelas pessoas são os pais da criança. Para mim, no meu entendimento, isso já seria suficiente para que fosse possível o registro da criança no nome dos autores do projeto parental. Muito legal. Portanto, me parece que os consulados brasileiros no exterior reconhecem
e até dão execução, né, a este contrato internacional de gestação por substituição. Quer dizer, pelo que você nos conta aqui, se eu levo o contrato ao consulado e ele é um documento hábil para comprovar que, em que pese eventualmente a declaração de nascido vivo diga, deu à luz a Maria, mas está aqui a Ana e ela é a mãe, porque está no contrato que ela é a mãe. Os consulados têm usado esse documento como um documento hábil para proceder ao registro. E aqui internamente isso também é assim? Inclusive, professor, só complementando, nesse manual, ele tem explícito que a transcrição da certidão não deve ser negada no caso de casais homoafetivos, que eu achei muito interessante, porque ela é totalmente explícita. Eu não vou me lembrar agora qual o artigo, mas tá lá. E no Brasil, se aqui reconhece o contrato, bom, nós temos o provimento, né, do CNJ, e ele, quando os pais fazem, né, o procedimento, isso, digamos que nos termos do Conselho Federal de Medicina. Não tenho notícia de casos tipo, oneroso aqui no Brasil. Uhum. Porque existe esse medo, né, também de fazer e não conseguir dar certo. O próprio provimento, ele diz, no caso de ter sido feita a gestação por substituição, os pais apresentam ali o acordo, o consentimento informado, que é exigido, né? E aí o tabelião, ele deve fazer a certidão no nome dos autores do projeto parental. Maravilha. Bom, eu tenho a sensação que isso é decorrência da nossa, do desenvolvimento que a nossa doutrina civilista, sobretudo familiarista, fez da filiação por socioafetividade, né? É uma decorrência dessa ideia socioafetiva. Mas isso é muito interessante, porque, de fato, eu participei há um mês atrás de um evento na Universidade do Minho, em Braga, em Portugal, virtualmente, como é óbvio, mas toda a discussão na Europa é uma discussão calcada ainda no biologismo, né, no aspecto biológico. O material genético era deles, então tá bom. Então o pai pode ser o pai registral, depois a mãe que adote, que a mãe não é no momento está desse jeito. Não é a parturiente, então é ela que vai e adote. O que também eu acho muito, muito pernicioso e até, de alguma forma, perverso com a mulher que passou por todo esse trabalho aí, até psicológico, né, de desenvolver a sua maternidade, perdão, socioafetiva. Mas muito obrigado, viu, Débora, pela sua explicação aí, uma pesquisa muito interessante. Eu tenho o livro que a Débora me ofertou há algum tempo atrás, antes até da gente pensar no congresso. É um livro muito interessante, eu devo dizer, usei muito na segunda edição do meu livro de Direitos da Criança e Adoção Internacional, inclusive a Débora me fez mudar a nomenclatura que eu vinha usando. Eu falava na primeira edição em relação paterno/materno filial, e eu gostei muito da utilização do parento-filial, e na primeira vez que aparece tem lá uma notinha de rodapé dizendo que eu me inspirei no título do seu trabalho. Professor, então, muito obrigado, Débora. Que eu comprei o seu livro. E aí eu fui olhar, né, o capítulo adicionado sobre gestação de substituição, e eu fiquei muito emocionada. Eu contei para todo mundo que o senhor tinha referenciado o meu livro. Fiquei muito feliz mesmo. Imagina, mas é para isso que nós estamos aqui, todos nós produzindo, para sermos citados. Muito bom. Obrigado, Débora. Agora eu vou conversar um pouquinho com o professor Fernando Pedro Meineiro, cujo livro
direito das aspectos que trata de aspectos das sucessões, né? E tem por título Sucessões Internacionais no Brasil. É um livro que eu uso bastante na minha atividade profissional. Estava até dizendo ao professor Fernando que depois de muito tempo, esse ano, na questão aí de 1 mês e meio, surgiram 2 pareceres em matéria de sucessões internacionais de famílias abastadas aí, então o livro dele foi importante para a construção do meu parecer. Então, são 2 obras que eu conheço bem. E, Fernando, eu queria começar lhe perguntando o seguinte: como é que, também, de uma forma geral, o nosso país, o Brasil, resolve as questões relativas a conflito de leis e a conflito de jurisdições em matéria sucessória? Muito obrigado, professor. Em primeiro lugar, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse congresso que... ¿estão me ouvindo bem? Tem algum eco? Tá, perfeito. Pela oportunidade de estar participando desse congresso, estava comentando com o professor e com a colega Débora, que não conhecia, que estou muito impressionado pela obra, então, com certeza, também iria adquirir, para enriquecer meus conhecimentos sobre, os escassos conhecimentos, na verdade, sobre a matéria, e a felicidade de ter um congresso voltado ao direito internacional privado. Então, agradeço muito e parabenizo o senhor e a todos os envolvidos na organização, que eu sei que demanda muito trabalho, muita cooperação, muito trabalho em equipe. Muito obrigado. Bom, na verdade, o tema das sucessões internacionais no Brasil é um tema que desde sempre, desde que eu comecei a estudar o direito internacional privado, me chamou bastante atenção. E hoje o Brasil, ele tem, um tema, eu considero um tema bastante interessante para poder, digamos, utilizando exemplos, talvez, do nosso cotidiano e de uma situação jurídica que, indefectivamente, todos nós, seres mortais, iremos atravessar, é muito rico um exemplo para a gente poder explicar coisas normalmente bastante complexas, como conflito de leis aplicável e conflito de jurisdição. E quando a gente analisa sucessões internacionais, precisamente esses 2 temas são fundamentais de abordar, e no Brasil nós temos uma característica bastante interessante. O Brasil, se a gente analisa, eu gosto de analisar toda a situação que eu tenha a dar uma resposta concreta do ponto de vista, na perspectiva do direito internacional privado. Eu sempre digo, bom, primeiro vamos tentar ver aonde, eventualmente, essa situação vai se discutir. Por quê? Porque, a depender do juiz ou da pessoa que venha intervir no caso concreto, a solução poderá ser uma ou outra. Não é a mesma perspectiva que terá um juiz brasileiro do que um juiz uruguaio, um juiz argentino, francês e por aí vai. Então, no âmbito, se a gente analisa no âmbito da jurisdição, a gente vai encontrar que o Brasil, desde há muito tempo, ele antes do Código 73, o anterior código, se não me engano, é o Código 39, ele organizava a questão da sucessão internacional, era uma coisa que não dizia respeito aos tribunais. Na verdade, a sucessão internacional era resolvida pelos cônsules, porque, em teoria, ele que conhecia o de cujos, conhecia os herdeiros, e como critério para a solução dos conflitos sucessórios era a nacionalidade, ninguém melhor do que ele para poder resolver aquele conflito, tá? Então, era uma matéria que, se morria ou falecia um cidadão estrangeiro, era o próprio cônsul que ia resolver. Quando se passa para a jurisdição civil, tá? Existe uma ideia, essa divisão que nós conhecemos entre jurisdição concorrente e exclusiva, lembrando, a jurisdição concorrente é aquela que
atribuir jurisdição internacional aos juízes, aos tribunais brasileiros, mas sem, digamos assim, impedir que tribunais estrangeiros possam resolver a questão e, eventualmente, chegar a uma decisão estrangeira e ser reconhecida e executada pela via da homologação de sentença, e a jurisdição exclusiva. E se colocou dentro da caixa da jurisdição exclusiva a questão sucessória, a questão da jurisdição, a questão do inventário e partilha de bens situados no Brasil, tá? Independentemente da nacionalidade do autor da herança. Então, aí eu, desde um primeiro momento, pensei que curioso colocar no âmbito da jurisdição exclusiva uma sucessão que poderia tranquilamente ser resolvida no exterior, ou seja, o que estava por trás dessa atribuição de jurisdição. Por outra parte, o Brasil, ele adota uma ideia, se a gente analisa do ponto de vista, digamos, analisa os diferentes sistemas, como os países resolvem a sucessão internacional, ou seja, materialmente a gente sabe que cada país é uma forma diferente de dividir o bolo. A gente não vai ser muito difícil a gente encontrar dois países que sejam exatamente igual, porque cada um vai ter alguma questão, ou concorrência sucessória com o cônjuge, ou a questão da reserva hereditária, a chamada legítima. Mas, do ponto de vista conflitual, como se posicionam esses países para... Como dar a resposta? É pela nacionalidade de cujos, pelo domicílio, pela localização dos bens? E a gente encontra basicamente dois sistemas, poderíamos dizer três, se é um sistema misto, enfim. É o da universalidade e o do fracionamento. E a gente, do ponto de vista histórico, o primeiro foi o fracionamento. Por quê? Porque, na verdade, havia as soberanias europeias, sobretudo desde as escolhas estatutárias, tinha muito zelo de que os imóveis, que eram a porção do território que mais interessava aos estados, passassem a mãos de estrangeiros. Tá? Então, se assumiu, digamos assim, a ideia de que para regular a sucessão de uma pessoa, devia estar-se ao que dizia, devia seguir-se a lei do local onde o bem se encontra. Ou seja, se eu estou me referindo a bens imóveis, os imóveis situados no meu país serão governados pela lei Alex Foy. Agora, como se os móveis, digamos, tinham uma menor importância relativa, se seguia, digamos assim, a lei do domicílio do proprietário. Já a ideia de universalidade, e é uma outra perspectiva para olhar a sucessão internacional, centra não nos bens, senão na pessoa, e deriva de uma ideia de sucessão como a continuação dos herdeiros da pessoa, do de cujos, pelos herdeiros, com uma centralidade na pessoa. E por isso o sistema da universalidade se olha, digamos assim, para o elemento de conexão pessoal do de cujos. Alguns países, como a Itália, já tendo a tradição da nacionalidade como um elemento que define o estatuto pessoal, seguiu e até hoje segue a lei da nacionalidade, e nós faço, enfim, eco da excelente palestra proferida ontem pela professora Roberta Clerici, e outros países seguiram a lei do domicílio. Foi aqui no Brasil também, até 42 nós tínhamos o critério da nacionalidade, tanto para a capacidade como para a lex sucessória, e a partir de 42 a lei do domicílio. O curioso é que no Brasil se diz um sistema universalista, o sistema da universalidade, porque segue o critério principal do artigo 10, diz, aplica-se a lei do domicílio, digamos, a lei do defunto, não me lembro, eu sou péssimo para lembrar de cor. Do último domicílio do defunto. Domicílio da pessoa, isso, o último domicílio da pessoa,
será o que governa a sucessão. Então, a gente tem esse sistema declarado pelo artigo 10. Mas quando a gente confronta o sistema de lei aplicável, ou seja, a escolha pela lei aplicável no Brasil com a jurisdição, a gente se depara que essa universalidade não se realiza, ou se realiza de forma, digamos, parcial. Por quê? Porque, voltando um pouquinho à questão da jurisdição, a gente sabe que nós não permitimos que juízes estrangeiros inventariem e partilhem bens situados no Brasil. Mas, desde há um bom tempo, o STF e o STJ adotaram a tese a contrário senso. O que significa isso? Significa dizer que, assim como nós não permitimos que decisões estrangeiras inventariem e partilhem, nós não faremos nenhum tipo de, digamos, não incluiremos em inventários abertos no Brasil bens situados no exterior. Por isso, quando a gente fala de universalidade, é uma universalidade um pouco limitada. Na verdade, a nossa única universalidade é os bens que estão situados no Brasil, a gente pode dividir de acordo com a lei do último domicílio do de cujos. Caso ele estivesse domiciliado no exterior, será a lei estrangeira. Mas, lembrando, apenas os bens situados no Brasil. De forma tal que, se a gente estiver na frente de uma pessoa com um patrimônio disperso, ele terá que abrir, se depender do Brasil, pelo menos 2 inventários. Porque os juízes brasileiros não metem a mão em bens situados fora do Brasil. Esse é mais ou menos o panorama geral. É claro que tem a questão da lei mais favorável, que tem tudo a ver com a escolha da jurisdição. Sim, sim. E essa questão da lei mais favorável nós vamos tocar já já. Mas você sabe, eu sou um crítico desse modelo nosso. Acho um absurdo. Primeiro, acho um absurdo ser uma jurisdição exclusiva. Não vejo problema nenhum que os juízes estrangeiros eventualmente partilhassem bens situados aqui. Essa ideia de que só com relação aos bens imóveis aqui no Brasil, eu até entenderia, porque tem o problema do registro, a dificuldade, mas por que não homologar uma decisão estrangeira sobre esse assunto? Agora, com relação aos bens móveis, não faz o menor sentido. Minha ideia é que eles tratam tudo dentro do mesmo balaio, porque, afinal de contas, a sucessão até a partilha é considerada um bem único e a universalidade fica ali indivisa. Mas, cá entre nós, essa interpretação ao contrário do senso é absurda, porque se o juiz estrangeiro aceita que nós partilhemos os bens lá situados, se ele não aceitar, eu até entendo, aí tem um problema de efetividade da decisão. Para que eu vou mover o judiciário para parir um rato, né? A montanha parir um rato. Mas lá na frente, se ele vai aceitar, por que não? Para garantir essa universalidade. Mas você explicou esse aspecto aí magistralmente, eu não vou nem continuar, porque o problema central, eu acho, no aspecto das sucessões, e que você tocou agora, é o benefício da lei mais favorável, ou o princípio do nacional lesado pela incidência eventual da lei estrangeira, que está no artigo 5º, inciso 31 da Constituição Federal, e também no parágrafo 1º do artigo 10 da Lei de Introdução. E aí eu te pergunto, quais são as origens dessa norma, Fernando? Bem, só fazendo um pequeno adendo a esse comentário, eu esqueci de mencionar, agora vai sair um artigo meu publicado aliás, já saiu pela Rede de Processo Civil Internacional, criticando a inclusão da jurisdição exclusiva para confirmação de testamento particular, que é um desastre. Isso é uma burrice, é burrice do legislador. A minha opinião, professor, desde já, o que eu sustento nesse artigo, que aí nós temos uma norma de polícia disfarçada de norma de jurisdição.
Eu demoraria um pouco a explicar como chegou essa construção, mas, enfim, é outra palestra. Fica para o próximo congresso, mas você depois me manda esse artigo que ele muito me interessa. Com certeza, com certeza. Bom, a questão como chega a norma da aplicação da norma da lei mais favorável. O que acontece? Na França, existia um direito, digamos, o droit de bem, que seria o direito de albinágio. Esse direito, esse instituto, proibia que os estrangeiros possam herdar, porque se entendia que, enfim, o soberano era o dono das terras e ele não podia permitir que estrangeiros, digamos assim, digamos, que bens, que sobretudo terras, passem aos bens de estrangeiros. Então, havia uma diferenciação, tá? Quando chega a Revolução Francesa, os postulados da Revolução Francesa eram visivelmente contrários a qualquer discriminação com estrangeiros. Só que na Restauração, em 1819, se inclui um instituto no Código de Napoleão que diz o seguinte: olha, se um francês tiver sido excluído numa sucessão no exterior, ele poderá receber uma parte igual a qual ele foi excluído, tá? A jurisprudência francesa foi interpretando a norma e foi, digamos assim, fazendo uma leitura meio que, como que não, pelo menos o que eu consegui detectar dos autores, que a jurisprudência foi, digamos assim, transformando e tergiversando em muitos aspectos o instituto original. Mas era uma ideia de compensar, era uma ideia de compensar. Tinha que ter havido, digamos, uma sucessão no estrangeiro, e a ideia era como se fossem vasos comunicantes, ou seja, se eu retirar um pouco lá, se o francês deixou de se receber lá, ele recebia um pouco mais aqui. Como já se fez aqui em sucessões para garantir a universalidade sucessória. Né? Exatamente. Mesmo que não esteja expressamente, digamos, o que nós falamos antes, o juiz brasileiro não olha o patrimônio no exterior, mas já houve casos, inclusive, em divórcios. Em separações, divórcios, enfim. Bueno, aí que aconteceu? Nós temos essa jurisprudência, esse instituto entra na mão da turma, digamos assim, que se impôs na hora de redigir o Código Civil brasileiro, tá? E não se olhou o instituto na letra da lei, sino que se analisou e se copiou a interpretação que os franceses, as cortes francesas fizeram dele. Ou seja, foi meio que um copia e cola, mas de um xerox que já estava bastante ofuscado, digamos assim. E aconteceu o seguinte, quando chega no Código Civil, ou seja, ele estava junto com o Código Civil, essa ideia de lei mais favorável, favorecer aos brasileiros, porque não esqueçamos que tínhamos muitos estrangeiros e a lei estatutária, a lei do estatuto da pessoa era a nacionalidade até 42. Então, se deu a seguinte situação: olha, nós temos um instituto assim de favorecimento conforme a nacionalidade, mas também temos uma norma, que era o artigo 3 do Código Civil, que proibia fazer distinção entre brasileiros e estrangeiros. Então, como fazer para que uma norma, digamos assim, não seja, digamos, contraditória? A Constituição proibia essa discriminação. E o que eu chamo de constitucionalização espúria, uma constitucionalização, digamos assim, para amarrar com arame, digamos, a situação. Por quê? Como fazer com que um instituto que, diante da Constituição, podia ser inconstitucional, a solução foi colocar ele dentro da Constituição. E, para piorar, no coração da Constituição, que é o conjunto de direitos e garantias fundamentais. Por isso, esse instituto chegou na Constituição e foi sendo, digamos assim, copiado em todas as constituições,
sem debate nenhum. Eu, inclusive, no meu livro, coloco trechos dos debates das constituintes, e vocês vão ver que o debate não é um debate sério sobre o Instituto, é simplesmente dizer, olha, já que está aí, podemos deixar tantos artigos, vamos deixar, pensemos na quantidade de artigos. Até um dos membros da Assembleia Constituinte diz, olha, não faz mal que fique, vamos deixar aí. E assim o Brasil, eu até onde eu sei, e me coloco em dúvida sempre, estou até agora esperando alguém que me diga o contrário, é o único país que tem uma norma de conflito de leis na Constituição. Só que é uma norma que está cheia de problemas. Está cheia de problemas. Tem problemas práticos que o professor apontou num artigo que foi inspiração para mim, é Concorrência Sucessória, que foi publicada pela Revista Brasileira de Direito de Família e Sucessões há bastante tempo. Eu utilizei e foi start para mim, porque eu disse, esse artigo tem problema. Tem dois problemas, basicamente. Eu aponto dois problemas. Um problema mais de caráter prático, operacional, e um problema relacionado à discriminação. O problema operacional é que o teste de lei mais favorável você não pode fazer com relação a uma lei inteira. Quando você tem vários herdeiros, é óbvio que alguns aspectos vão favorecer alguma parte dos herdeiros, enquanto outros vão favorecer outra parte. E eu utilizei, o trabalho foi barbaramente orientado e com todo o apoio, a quem agradeço, sou eternamente grato ao professor Augusto Jäger, que no primeiro dia me disse, Fernando, tem que criar um caso para demonstrar as dificuldades que esse instituto apresenta. E foi assim, o livro, eu, na introdução, trago um caso, digamos assim, simulado, mas que aqui envolve Argentina, Uruguai e Brasil, para demonstrar as dificuldades operacionais desse instituto, tá? Esse é o problema prático, ou seja, e o problema teórico, um problema um pouco mais de fundo, é que você não pode utilizar a nacionalidade como um critério para estabelecer um tratamento mais favorável a determinados herdeiros em detrimento de outros. Porque aqui não se trata de dizer a nacionalidade como um critério de um elemento de conexão a mais. Se trata de um tratamento mais benéfico, que é evidente que... ou seja, como se conjuga essa ideia de tratamento mais favorável com a igualdade entre filhos? É complicado. Dificílimo. E está no coração do artigo 5º, a cláusula pétrea. Então, eu dou digamos assim, uma resposta interpretativa. Eu entendo que na verdade, se esse instituto fosse apagado da Constituição, não teria nenhum problema. Por quê? Porque qualquer situação discriminatória ou que não seja tolerável a partir da aplicação da lei estrangeira, para isso nós temos a ordem pública internacional. Não precisamos de um instituto assim. Claro, a ordem pública bem aplicada, ordem pública internacional, ou seja, não é um lexforismo. Agora, como nós temos que conviver com esse problema ou essa norma que está aí? A minha resposta é, olha, já que essa norma está aí, eu tendo a interpretar essa norma não como algo que vai ser utilizado, se eu aplicar a lei estrangeira, eu vou levar mais patrimônio, não, porque isso não dá certo. Tá? A minha possibilidade, digamos assim, o que eu proponho é dizer, olha, isso aqui é uma expressão mais concreta da ideia de ordem pública internacional. De forma tal que você aplica a lei, por exemplo, a lei, a lei espanhola, mas se você tiver que aplicar pelo último domicílio uma lei que estabelece um privilégio de primogenia, por exemplo, de primogenitura,
de sexo, como seria, por exemplo, a lei Sharia, uma coisa assim, aí você não aplica, porque a ideia de mais favorável não significa mais favorável para um e menos favorável para outro. Mais favorável significa que esteja mais de acordo com nossos parâmetros de ordem pública internacional, calcados, obviamente, na Constituição, tratados internacionais de direitos humanos e por aí vai. Mas o tema continua... Além do que, como o legislador menciona só os filhos e a cônjuge, ou o cônjuge, e não menciona, por exemplo, netos, os outros descendentes, pula a segunda ordem da vocação hereditária e vai para a terceira, chama o cônjuge. Os ascendentes não são beneficiados se forem brasileiros, quer dizer, é um absurdo. Por qualquer ângulo que a gente olhe, você aponta isso muito bem. E até o uso da ordem pública ajuda, porque beneficiaria os netos se estivessem por direito próprio, ali por cabeça, beneficiaria os pais ou os avós, no caso de sucessão por ascendentes, continuaria beneficiando o cônjuge, independentemente de ser brasileiro ou ser estrangeiro. Claro. Porque me parece, não sei, eu queria te ouvir sobre isso. Essa ideia, essa regra, faz sentido, por exemplo, se você tem o último domicílio do de cujus num espaço de um Estado soberano no qual não se tem a legítima, por exemplo. E aí a legítima pode ser de 30%, 40%, 80%, não importa. Mas não tem. Ele pode deixar 100% do patrimônio dele para o irmão, se ele quiser, para o amigo. E os herdeiros necessários ficam desassistidos. Para isso não faz sentido, mas concordo com você, para isso tem a ordem pública. Sim, bom, vamos combinar que a ideia de a Corte de Cassação Francesa, acredito que o professor amanhã Fouchion fará referência, mas a Corte de Cassação Francesa já disse em duas decisões, na verdade são 3 casos muito parecidos, são 2 músicos franceses que foram morar na Califórnia, e aí os filhos resolvem demandar na França direitos autorais que estavam na França, né? E dizem, não, mas o que eles fizeram? Antes de morrer, constituíram um trust. E aí, obviamente, com a aplicação da lei californiana, último domicílio e tal, última residência habitual, né? Governa o regulamento 650 de sucessões, dizem, olha, não queremos que se aplique a lei californiana porque nós temos um direito à legítima francesa, conforme o Código Civil francês. O prélèvement foi declarado inconstitucional em 2012, tá? Que foi também um motivo para eu escrever a tese, porque dizer, olha, esse tema está quente. Foi declarado inconstitucional, mas aí, como foi declarado inconstitucional, eles continuaram brigando e disseram, não, então não é pelo prélèvement, é pela ordem pública francesa. A legítima é questão de ordem pública. E a Corte de Cassação disse que não era ordem pública internacional, não fazia parte da ordem pública internacional francesa a reserva de legítima. Por isso que agora estão querendo reinserir o prélèvement no Código Civil francês e está tramitando na Assembleia Nacional um projeto de lei. E quem se interessar por esse debate também, saiu na última edição da Revue Critique de Droit International Privé, digamos, talvez a principal publicação da nossa área, pelo menos da França, obviamente. Sim. E que tem a professora Sabine Cornelup como uma das editoras associadas. O editorial eu fiquei muito feliz porque hoje fui ver, já ouvi esse nome aqui, está ela lá. E é isso, esse é um tema que está muito, muito vivo, assim, e talvez agora, com a pandemia, o crescimento, enfim, infelizmente, nós tivemos muitas mortes, mas por que eu falei da pandemia? Porque tem crescido exponencialmente, por exemplo, o uso do testamento, que para nós no Brasil é uma coisa muito rara, né? Utilização do testamento. Nós achamos nossa cultura latina acha que pensar na morte é chamar a morte, né? Pensar desgraça, e por isso a gente não testa. Mas hoje, com a pandemia, muitas pessoas começaram a pensar isso, e certamente pode vir a dar algumas questões complicadas no âmbito do conflito de leis e de jurisdição.
certamente. É verdade, você tem toda a razão. Você sabe que o professor Zeno Veloso, recentemente falecido, inclusive vítima da Covid, um grande amigo lá da Universidade Federal do Pará, o professor Zeno dizia nos livros, nos escritos dele, que o brasileiro não testava, na verdade, segundo ele, porque nós gostamos muito das nossas regras de sucessões. As regras da sucessão legítima são boas, acho que no fundo, e acho que são mesmo, né? Não tem grandes... Elas de alguma forma reproduzem o anseio do brasileiro médio. E por isso o uso de mecanismos de planejamento sucessório e testamento eram muito baixos, mas de fato, nesses últimos tempos tem aumentado muito, e eu vou dizer a vocês que estão nos acompanhando, parece que o professor Fernando Meneiro viu o PowerPoint do professor Hugo Foucheron, porque eu estou traduzindo o PowerPoint dele para o português, para ficar mais fácil para quem eventualmente não fale o francês, e tudo que o professor Fernando falou está lá no PowerPoint. Então, para maiores detalhes, amanhã vocês precisam assistir a conferência do professor Foucheron. São os casos Michel Colombier, Maurice Jarret e Johnny Holliday, né, que foram analisados pela Corte de Cassação. Sim. Muito bem. Professor Fernando, para suas considerações finais, depois eu vou passar para a Débora, e enquanto isso eu vou pedir para a equipe de apoio ir fazendo o nosso sorteio randômico, que nós já estamos aqui quase extrapolando o nosso tempo, e também queria agora anunciar que quem venceu aqui internamente, né, o nosso livro, foi Larissa dos Passos, Lari dos Passos, é isso que está no Instagram dela. Então, a Lari dos Passos vai receber a homologação de sentenças estrangeiras, Dr. Solano de Camargo, e vamos ver quem é que vai receber o livro do professor Fernando Meneiro. Enquanto isso, ele vai fazendo as suas considerações finais, e depois a Débora. Bom, na verdade, assim, com relação a questão, realmente, assim, eu vejo a questão da sucessão internacional, eu sempre digo, assim, que talvez os temas de sucessões internacionais, de direito internacional privado, talvez seja o menos trabalhado, no geral, assim, até quando eu comecei a escrever a tese, me perguntavam, mas por que você vai escrever sobre isso? Tem a ver com a morte? Um pouco com essa ideia, né, de mexer com coisas que a gente não quer mexer, digamos assim. E o professor Javier Carrascosa González, quando me encontrei na Academia de Haya, me disse assim, Fernando, não te olvides que o dinheiro não se muere. Porque, na verdade, quando a gente fala de uma sucessão, a gente fala de um patrimônio que precisa, uma questão patrimonial que precisa ser resolvida. Então, é um tema que sempre vai voltar. As perspectivas que eu penso, assim, do Brasil, a gente não, com relação ao caso concreto do benefício da lei mais favorável, é uma questão complicada, porque faz parte do corpo, digamos assim, de normas que são cláusula pétrea, mas eu acredito, pelo menos se estou convidando também os colegas a debater, a possibilidade de fazer uma interpretação um pouco mais harmônica na questão com relação aos tratados, digamos, vinculados aos princípios da própria Constituição e aos tratados internacionais de direitos humanos. E claro que a questão da reserva de legítima é o tema que se instala, é o tema talvez mais sensível, porque a divergência, a diversidade e também com relação ao Brasil, acho bastante interessante trabalhar também a questão da sucessão da companheira, ou do companheiro, no geral, tá? Porque é um direito sucessório que normalmente a gente não encontra em outros países. Por exemplo, olhemos para a Argentina. A Argentina não dá direitos sucessórios ao companheiro. Ou seja, a pessoa tem que estar casada. Eu sempre digo assim, vão acusar a Argentina de não ser uma legislação progressista? Não, porque o Código Civil permite casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, não é uma questão de se é uma legislação mais atrasada ou não, é simplesmente que a figura do companheiro no direito de sucessões acaba se tornando um fator, digamos assim, de muita divergência. Então, eu acho que a gente vai enfrentar essas
essas questões, assim, se a companheira... o Brasil não alterou seu Código Civil, simplesmente houve uma declaração de inconstitucionalidade, e que eu sempre digo para os meus alunos, como olha o direito brasileiro um juiz? Olha o texto, olha o que o STF falou desse texto, né? E realmente o Código Civil não foi alterado, então, enfim, eu entendo que tem que haver uma equiparação por justiça e tal, mas isso no âmbito do conflito de leis é um fator de complicação. E, obviamente, a questão da jurisdição exclusiva, eu entendo que em algumas situações tem que ter uma jurisdição exclusiva, principalmente no que respeita à necessidade de harmonizar a legislação registral, com o local dos bens, já que se exige um registro, e é o que os países europeus fazem, né, deixar, registro de imóveis é lex loci do bem, onde está o bem, mas não precisamos essa jurisdição exclusiva tão ampla, porque o Didier Operti já falava, jurisdição exclusiva é de interpretação restritiva, é a exceção da exceção, ou seja, o máximo que a gente puder restringir é melhor. Mas obrigado pelo tempo que me foi concedido. Obrigado, Fernando. Débora, suas considerações finais e o que é que você vê aí de relevante ou de importante para o seu tema para o futuro? Bom, primeiramente eu gostaria de convidar aqueles que têm interesse no tema, não só barriga de aluguel, eu gosto de falar barriga de aluguel porque as pessoas já entendem de primeiro o que é. Mas também de técnicas de reprodução assistida no geral, a produzirem. A gente não pode ignorar que acontece. Eu sei que não é tratado abertamente, principalmente até por quem realiza as técnicas, existe todo um tabu, principalmente envolvendo a mulher, por não conseguir conceber uma criança, enfim. A gente não pode ignorar que acontece, que gera problemas jurídicos das mais variadas ordens. E quando você vai para o âmbito internacional, isso aumenta de uma forma, os possíveis problemas aumentam assim exponencialmente. Não é à toa, por exemplo, que essa questão do turismo reprodutivo, ele escandalizou muitas pessoas que tiveram notícia lá do hotel, lá na Ucrânia, das criancinhas aguardando seus pais, irem buscá-los. E eu acredito assim que o que é mais que a gente tem que estudar daqui para frente, um dos pontos, é essa questão da multiparentalidade no Brasil. Nós temos essa tendência de reconhecer a paternidade e maternidade socioafetiva de uma forma muito imediata, mas a gente tem que pensar também como viabilizar esse esse vínculo socioafetivo num contexto em que existe também um tráfico de crianças. Como é que a gente vai viabilizar esse turismo reprodutivo, garantindo que as crianças sejam protegidas? Eu acho que esse é o grande ponto aí, que na Europa eles são muito arraigados à questão biológica. Não sei, assim, tem todo o histórico, né, deles, mas também eu vejo como uma forma de evitar uma adoção internacional ilegal, um turismo, e o tráfico de crianças. E eu acho que a gente tem que pensar nisso, assim, a gente tem a tendência de dizer, não, no Brasil a gente aceita a paternidade socioafetiva, é maravilhoso, é muito bom, e realmente tem pontos muito positivos. Mas a gente tem que estar atento também ao perigo que pode ser, que pode trazer. Então, é isso. Assim, o Brasil ele está inserido no turismo reprodutivo, sim. Nós temos que analisar os casos voltados para o Brasil, sim. E é
é isso, eu convido todos a produzirem. Não vamos ignorar o assunto da reprodução assistida, que ela já vem sendo aí relegada há um tempo. Muito bem. Muito a oportunidade de estar aqui hoje. Nós que agradecemos. Foi um debate muito rico com ambos. Agradeço imensamente a Débora Medeiros, ao Fernando Pedro Meneiro, pelo tempo aqui, pela oportunidade que deram para que nós todos aprendamos um pouco a partir das suas obras. E eu queria convidar a todos e a todas para amanhã, às 9h30, nos reunirmos para a última sessão de conferências, né? O congresso vai até a noite, né? Nós continuaremos tendo sessões vespertinas e noturnas, mas as últimas conferências serão do professor Hugues Foucheron, da Universidade de Lyon 3, que é juiz na Corte de Cassação Francesa também, como nós já falamos, falará sobre as sucessões no direito internacional privado e o problema da legítima francesa. A professora Ana Beatriz Presgrave, da Federal do Rio Grande do Norte, falará sobre união estável no âmbito internacional, e a professora Cláudia Perrone Moisés, da Universidade de São Paulo, conversará conosco sobre direito internacional privado e direitos humanos, na sessão, então, que começa amanhã às 9h30. Tenham todos uma ótima noite. Fiquei devendo só o nome do vencedor do concurso, do sorteio aqui, que foi o Rodrigo de Pares Vertza, que vai receber, então, o livro do professor Fernando Meneiro. Boa noite a todos e até amanhã.